Bom dia, psicanálise, precisamente às 6h40 da manhã, de segunda a sábado, quando tudo dá certo. Bom dia, minha psicanalista oficial. Bom dia, Mari. Bom dia, Rayane Schumacher. Quando tudo dá certo é porque eu consegui chegar a tempo, não passou os perrengues. Semana passada acabou a luz um dia, no outro a moto não funcionou, no outro choveu demais e eu não consegui chegar, e assim vai. Mas se tudo der certo, com o tempo manteria a constância. Então vamos lá, meu comentário hoje é a respeito de um texto do Winnicott, que eu dei aí, fiz umas 2 semanas bem lacanianizada, né? Então, que aliás eu gosto muito, tem um monte de coisa aqui do Lacan, né? Mas também eu faço aí meu equilíbrio pegando o Winnicott, que é um autor que eu também gosto bastante, que desde 2006 que eu estudo Winnicott constantemente. E tem outros, obviamente, o Freud, a Klein, que tem aqui na minha frente. O Russo eu nunca falei, preciso trazer aqui no Bom Dia. O André Green, enfim. Então, esse texto chamado Psicose e Cuidados Maternos é um texto de 1952. E ele é muito legal, né? É muito importante para a clínica psicanalítica, principalmente aí quando eu falo clínica psicanalítica com o Winnicott. Eu estou falando da Escola Britânica de Psicanálise, principalmente, que ele é dessa escola, e que ela tem características, é legal, assim, como eu vou falando bastante de Lacan e falar um pouco de Winnicott agora, vocês vão perceber algumas mudanças na perspectiva que tem ali para olhar para o sujeito. O Winnicott não chama de sujeito, né, chama de pessoa, enfim. Esse texto você encontra aqui, nesse livro da pediatria, a psicanálise. Lembrando que o Winnicott, como foi da Escola Britânica de Psicanálise, até para você entender o título Psicose e Cuidados Maternos, tem um livro do Adam Phillips chamado Winnicott, que conta sobre a teoria e a história do Winnicott. Ele vai contando a história do Winnicott e articulando a teoria que ele vai construindo, né? Aliás, esse foi o livro base daquele meu curso Winnicott do Zero. Então, quem já assistiu tem no YouTube, quem nunca assistiu é um convite. O Winnicott do Zero que eu faço, acho que são 25 aulas falando sobre o Winnicott, a teoria dele, e eu uso esse livro como referência. E tem lá um capítulo falando sobre a escola do cuidado materno. Porque ele está mostrando assim que até o surgimento ali da Escola Britânica de Psicanálise, bom dia, Clau, você tinha a questão centrada no pai, né? O que o Freud faz, não que ele não atribua importância à mãe, mas o grande X da questão, apesar das fases do desenvolvimento libidinal, o X da questão é pensado ali na castração, no cenário edípico, no amor pela mãe, na rivalidade com o pai, uma coisa pensada em cima disso. Quando você pega a Escola Britânica de Psicanálise, que foi formada por Ernest Jones, lá você tinha 2 grandes, né? A Anna Freud de um lado, Melanie Klein do outro. A escola ela era polarizada, e tinha o chamado grupo do meio, que estava o Winnicott, o Massoud Khan, né, o Glover, o Ferben, etc. E o grupo do meio não queria se filiar a nenhum lado e nem ao outro, né? Eles ali utilizavam, se enriqueciam das 2 abordagens, né, dos 2 extremos, e tinham ali suas próprias leituras, porque o Winnicott tinha uma leitura que o grupo do meio era pura politicagem, né? Bom dia, Rita. Então, uma característica muito forte é que ele era tempo de guerra mundial. E a questão em torno de crianças que foram abandonadas, que perderam seus pais, ou foram deprivadas, foram levadas para abrigos, era muito grande. E via-se ali consequências de problemas no cuidado materno, as consequências disso. E lembrando que a Anna Freud já está tentando ali construir uma psicanálise com crianças. Melanie Klein também acaba tendo a grande sacada, fazendo análise com Ferenczi. Ela percebe os seus filhos brincando e percebe que as crianças livres associam enquanto brincam, né, faz ali expõe o conteúdo inconsciente do seu mundo psíquico. E o Winnicott está nesse cenário. Então a galera da Escola Britânica, o grande foco tem sido a questão materna, a questão do cuidado materno, coisa que o Ferenczi já deixava as indicações lá atrás, né? Temos que pensar por essa via. Então, isso você vai encontrar na obra do Winnicott. Além de tudo, o Winnicott
era pediatra, ele atendeu mais de 60 mil crianças, então assim, ele é um cara que tinha uma experiência muito grande com as mães, com seus bebês, né? Muitas das coisas que o Winnicott fez, ele está ali atendendo essa mãe com o bebê no colo dela, né? E fazendo assim as leituras, as intervenções a partir dessa perspectiva. Um dia, ser sabendo, até o Loparic, né? O Zélico Loparic, do Instituto de Psicanálise Winnicottiana, ele fala que o paradigma freudiano, ele coloca assim, é a criança andarilha na cama dos pais, e que o paradigma winnicottiano é o bebê no colo da mãe. Então veja que ali, né, no paradigma freudiano edípico, já tem uma relação triangular desse bebê andarilho, e no modelo winnicottiano não chega ainda a uma tríade, a coisa é uma díade, e ainda assim é uma díade, né, duas pessoas do ponto de vista do observador externo, porque do próprio ponto de vista ali do bebê só existe uma coisa. Bom dia, Isabel. Então vamos lá. Psicose e Cuidados Maternos é um texto de 52, vou pegar algumas partes, vai ser parte 1 aqui. Aliás, cadê? Eu coloquei o nome e não fixei. Aqui, ó. Aqui, fixar comentário, agora sim. Então eles assim, no presente trabalho eu tentaria mostrar que na infância a psicose é algo comum, mas passa despercebida devido ao modo como os sintomas ocultam-se entre as dificuldades normais inerentes à criação dos filhos. É quase como se fosse um estado normal, né, o que você encontrar nos estados psicóticos, no adulto, os fenômenos que você encontra ali, o Winnicott vai dizer, na infância está rolando ali, né, ali na primeiríssima infância, o bebê, as coisas são muito semelhantes em termos de fenômeno. Então está passando pelo vale ali da psicose, né? E diz assim, né, o diagnóstico é feito, então está passando por essa via, mas são características normais, porque você tem esses fenômenos, mas a grande aposta é que o cuidado que é oferecido ao bebê, o cuidado materno não necessariamente desempenhado pela mãe, mas por alguém que faça uma função materna, né, uma função... Pensem na função materna como cuidados contínuos, né? Isso é uma função materna, cuidados contínuos. Então, necessariamente é a mãe que faça, é que a mãe tem uma facilidade maior, de acordo com o Winnicott, porque ela já teve ali o tempo de se preparar ao longo da gravidez para o nascimento do bebê. Bom dia, Fernando. Então, aqui, o diagnóstico é feito quando o ambiente não consegue ocultar ou resolver as distorções. Quando ele fala de ambiente, ele está falando do cuidado materno. Lembra, o cuidado materno é cuidado constante, continuidade. Então imagine que o cuidado materno é uma coisa aqui onde o bebê vai se sustentar. Ele não cai. Se não tiver cuidado materno, o que acontece? Cai para sempre. Caiu para sempre, problemas sérios emocionais. O bebê, sustentado pelo ambiente, pelo cuidado materno, consegue manter a sua continuidade. E se ele estiver quase caindo, o ambiente está lá, mantendo a continuidade. Então, quando eu falo de cuidado materno e ambiente, eu estou falando da mesma coisa nesse momento aqui. Então, aqui, então, quando não consegue resolver, levando a criança a organizar-se em torno de uma linha de defesa que se torna reconhecível como uma entidade patológica. Então, se dentro desse cenário, né, que é convidativo, que é comum, normal, na verdade, aos fenômenos da psicose, se eu tenho lá um ambiente que consegue oferecer cuidados contínuos, que consegue de alguma forma recuperar essa tendência para esse lado dos fenômenos psicóticos, a coisa se resolve, né? A coisa vai pela via da saúde. Mas pode ser que, como ele coloca aqui, pode ser que não consiga ocultar as distorções ou resolver essas distorções no desenvolvimento e acabe se formando uma linha de defesa patológica. Então, o que é essa linha de defesa patológica? Essa teoria parte do princípio, antes disso, né, de que as bases da saúde mental são lançadas na primeira infância pelas técnicas utilizadas com naturalidade por uma mãe preocupada em cuidar de seu filho. Então, o Winnicott diz assim, a mãe não precisa se preocupar com nada, naturalmente, por conta até do processo de estar grávida, e que entra no estado que eles chamam de preocupação materna primária, ela cuida do seu bebê, sem precisar ficar lendo livros de como cuidar do seu bebê, como cuidar de forma saudável do seu bebê. Para o Winnicott não precisa de nada disso, naturalmente a mãe sabe fazer isso. Ele fala, gostaria de apresentar um rápido esboço das tarefas implícitas aos primeiros estágios do desenvolvimento emocional do bebê. Tarefas
que não podem ser realizadas por ele, a não ser no interior de um ambiente emocional suficientemente bom. Palavra-chave, suficientemente bom. Se for insuficientemente bom, um ambiente ruim, você tem lá a impossibilidade de essa continuidade. Assim como um ambiente excessivamente bom é perigoso, porque se torna invasivo, não possibilita a criança vir para o mundo, o bebê vir para o mundo e tentar ali agir a partir do seu próprio potencial. Então essa precisão aí suficientemente bom é bem interessante. Já adiantando, essa é a postura, essa é o lugar do analista winnicottiano. Ele enxerga as coisas como as problemáticas emocionais, como problemas nesse cuidado ambiental, e que problemas nesse cuidado ambiental acarretaram dificuldades emocionais. O analista entra com um tipo de cuidado, numa forma de reparação, né, que a pessoa possa fazer o que nunca foi feito, a partir dos cuidados do analista. E esse analista, para conseguir possibilitar isso, ele tem que ser um analista suficientemente bom. Se for aquele analista meio indiferente, super silencioso o tempo todo, mais preocupado com a sua, sei lá, com a sua neutralidade, não vai conseguir fazer essa função de analista que o Winnicott propõe. Se é aquele analista cheio de dente, que adora sorrir e dizer, você é isso, aquilo, super preocupado, caricaturalmente, também é péssimo. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes leem o Winnicott de uma forma e acabam sendo meio piegas em termos de postura de analista, e acaba sendo mais invasivo do que suficientemente bom. Bom, ele vai dizer então assim, ele vai falar de algumas tarefas. Tem até um texto muito legal chamado Desenvolvimento Emocional Primitivo, que está nesse livro aqui também, em que ele fala de 3 tarefas, né? Que vai dizer que inicialmente o bebê, ele fala, não está integrado numa unidade, ainda não existe. Então existe todo um processo para que o bebê possa existir. É uma psicanálise bem interessante, porque ela fala de momentos muito primitivos. Quando você fala do Freud, já é o bebê inteiro numa relação com pessoas inteiras, triangulando, né, questões muito complexas. Quando você pega mesmo o bebê kleiniano, apesar de também ser mais primitivo do que comparado ao bebê freudiano, o bebê kleiniano já chega no mundo com capacidades de cisão e projeção, identificação projetiva. Então essas capacidades, o Winnicott fala, é muito complexa, já tem um ser existindo ali conseguindo usar essas defesas super complexas. Aí ele fala, o que eu estou propondo a partir da observação de mais de 60 mil bebês que eu atendi, ele vai dizer assim que inicialmente o bebê não existe, que o bebê ainda é um vir a ser, um potencial, uma tendência inata à integração numa unidade. Então quando ele fala dessas tarefas têm a ver com isso, conseguir seguir essas tarefas e chegar numa existência, numa unidade. Aí sim começar a pensar que existe ali uma pessoa na relação com outra pessoa, por aí vai. Então, ele vai apresentando algumas ideias, ele fala assim, ó que legal. Minha intenção aqui é de abordar o aspecto psíquico. No entanto, continuo sendo um pediatra. E da perspectiva pediátrica, a saúde mental é o que não podemos esperar, a não ser enquanto fruto de um desenvolvimento prévio. A saúde mental de cada criança é possibilitada pela mãe, enquanto esta preocupa-se com a criação de seus filhos. E olha que legal isso aqui, ó. A palavra devoção se despida de seu sentimentalismo, então é necessário uma devoção ao bebê, mas tira o sentimentalismo dessa história. Pode ser usado para descrever o fator principal, sem o qual a mãe não pode dar a sua contribuição. A adaptação sensível e ativa às necessidades de sua criança, necessidades que são no início absoluta. Então ele está dizendo que é assim, essas necessidades são absolutas. Se você estudar o Winnicott por uma certa perspectiva, ele vai falar de estágios de dependência, que começamos uma dependência absoluta, que sem o outro morreríamos, no sentido físico, no sentido emocional, depois passando por uma dependência relativa, em que precisamos do outro, né, da mãe, mas não completamente, precisamos de espaços de falha, por da parte dela, falhas graduais para que eu possa ser. Então onde a mãe falha, eu posso ser, ela falha, eu posso ser, eu posso ser. Se for uma falha muito grande, eu caio no buraco. Se for uma falha proporcional, eu consigo alcançar. Se não tiver falha, eu não vou, eu fico travado, fico numa intrusão. Então essas 3 posições. Então essa ideia, na dependência relativa já tem esse espaço. E depois vai para outro estágio que eu chamo de rumo à independência. Rumo à independência e nunca à independência, porque o Winnicott vai dizer que nós nunca somos independentes. É isso daí, o Winnicott fala
Mas isso não é uma grande novidade, porque isso aí, sei lá, o Heidegger fala, né, nós somos no mundo, ser para alguém, ser com alguém, sempre com o outro, né? E aí, se pega o Lacan, também está pensando, é impossível pensar no sujeito sem o outro. E aí, essa questão relacional, somos seres mamíferos, e mamífero precisa de outro mamífero para viver, senão não aguenta viver. E as várias teorias, abordagens vão pensar nisso de uma forma diferente. Para o Winnicott, essa dependência, ela vai então para um rumo à independência, e depois lá chegamos aí num ápice de vida, depois no fim da vida nós vamos caminhando de novo para uma dependência relativa, talvez cair uma dependência absoluta, então morremos. Então aqui, e além disso, essa palavra devoção, que é esse estado que a mãe consegue entrar, porque entra numa tal de preocupação materna primária. É um estado de preocupação que ela se identifica com o bebê, e ela só consegue pensar no bebê. Ela se identifica e consegue, então, saber o que o bebê precisa graças a essa identificação. Não podemos dizer que existe uma identificação do bebê com a mãe, porque é muito complexo se identificar. Mas da mãe com o bebê, sim, é possível uma identificação. Onde temos problemas? Quando a mãe não entra nesse estado de preocupação materna primária e que ela não consegue se preocupar com o seu bebê. Ela não consegue se compadecer com o seu bebê, ela não consegue se identificar com o seu bebê. E fica aquele buraco, aquela distância gigantesca. Onde temos outro problema? Se essa mãe, ela adoece, entre aspas, dessa preocupação materna primária e não volta. Ela entra no estado de super preocupação e ela permanece super preocupada, super cuidadosa, super vai ser invasiva. Esses dois extremos estão fora daquele ponto que é mãe suficientemente boa. Essa mãe que não se identifica, não consegue alcançar, está fora. Essa mãe que mais que se identifica, engole aí o filho nessa história, ela também está fora da preocupação materna primária. Então temos problemas nesses dois lugares. Só que o Winnicott fala, parece complicado, mas não é, porque naturalmente, se ninguém atrapalhar essa mãe, e ela teve bons cuidados na história dela, ela consegue entrar nesse estado. É claro que quem não teve uma boa maternagem como pessoa, quando chega a sua mãe ali, quando chega a sua vez de se tornar mãe, ou sei lá, mesmo pai, mas quando chega ali a vez de se tornar mãe, na experiência de identificação, pode ser que ela se depare com insuficiências de cuidado que ela teve. E não raro de acontecer. Se ela chega nesse momento de precisar cuidar de um filho, e ela não encontra a correspondência dos cuidados nela, que ela teve na sua história, ela pode entrar numa relação de rivalidade e disputa com a criança. E aí temos problemas também. Então, né, vários caminhos para ter problemas aí, mas geralmente tudo dá certo. É só ver vocês aí, né, malemar estamos bem aqui, seguimos bem. Então aqui é o que ele fala. A saúde mental, portanto, ele fala uma coisa só para esse ponto que eu falei de naturalmente a mãe assim, diz assim, essa palavra devoção também nos indica que para ser bem sucedido em sua tarefa, a mãe não precisa ser muito esperta, não é uma questão de inteligência, é uma questão de disponibilidade, de se identificar. A saúde mental, portanto, é o produto de um cuidado incessante que possibilita a continuidade do crescimento emocional. Dizendo de outro modo, a saúde do indivíduo, em termos de socialização e da ausência de neuroses, veja isso aqui, esse detalhe que eu falei da diferença do que é para Freud e do que é para Winnicott. Veja só. A saúde do indivíduo, em termos de socialização e da ausência de neuroses, torna-se possível graças aos pais na época em que a criança está aprendendo a andar. Lembra do andarilho na cama dos pais que eu falei? Lembra, né? Mas essa formação parte da premissa de que houve um desenvolvimento normal durante a fase de lactância. Então, tudo deu certo, aí já está nessa fase de andar. Problemas nesse bebê que está quase andando, o Winnicott vai dizer, são problemas neuróticos lá na frente. O que não se conhece tão bem é que distúrbios que podem ser reconhecidos e classificados como psicóticos têm sua origem no desenvolvimento emocional anterior à fase em que a criança já se tornou visivelmente uma pessoa total. Essa criança que está aprendendo a andar já é uma pessoa total no meio de pessoas totais, tentando andar, se relacionar, né, triangulando, problemas aí, problemas neuróticos. Aí ele fala, questões psicóticas não estão localizadas aí, estão localizadas à fase anterior, né, fases que acontecem antes de se tornar uma pessoa total, em condições de relacionar-se por inteiro com pessoas totais, ou seja, na psicose, a pessoa não chegou a ser uma pessoa total ainda. Veja só que legal. Bom, eu vou deixar por aqui por enquanto, que eu falei, eu vou dividir esse texto em outras partes, depois tem aqui estados primitivos do desenvolvimento,
que é bem legal, e depois tem a conclusão, mas essa ideia aqui já traz bastante coisa para pensarmos. Então veja que é um tipo de proposta, de perspectiva teórica, baseada no seu empirismo, né, de Winnicott, e que isso tem consequências para pensar a clínica. A posição como analista, a posição do analista winnicottiano é esse lugar aí equivalente, né, semelhante à função materna, função de ambiente. Veja, muitas vezes vai lidar com pessoas que não chegaram a ser pessoas. Então, intervenções do tipo edípica não servem para nada nesse caso aqui. Ele vai até falar de 3 grandes situações, que são questões edípicas neuróticas, questões depressivas e antissociais, que também é uma clínica que ele propõe, e essas questões antes de se tornar uma pessoa, que são questões que vão ter a ver com questões da psicose, e que é uma clínica que ele propõe. Então a clínica do Winnicott, ele mesmo fala, para pacientes neuróticos, ou seja, esses aí que está andando inteiro, pessoas inteiras, assim, Freud já escreveu o que a gente precisava, já está lá. A teoria freudiana resolveu essa questão para nós. Agora, quando isso acontece na problemática entre 2 pessoas, tem a Klein, que tem uma boa leitura, e ela foi meio que, durante muito tempo, uma certa grande referência do Winnicott, só que ele encontra problemas na proposta da Klein, mas ainda assim a Klein é uma pessoa que fala da relação A2 e o Winnicott está propondo uma coisa anterior, antes da pessoa ser uma pessoa, e os problemas da psicose localizados aí. Bom dia, Fernando. Então é isso. Só para então fazer aqui um comunicado, ontem à noite eu lancei, abri as inscrições para a turma 2 do curso Trabalhando com Manual da Psicoterapia Winnicottiana, Teoria e Clínica do Brincar é Realidade. É bem legal aí no formato Hotmart, né? 8 semanas de curso, com 8 aulas com mais de 1 hora de duração, e que a cada sábado eu disponibilizo uma aula, e aí você estuda essa aula, lê o texto referência, lê o PDF. Na terça-feira você lá no grupo exclusivo do Telegram, você coloca as suas perguntas e questionamentos e leituras e contribuições. Depois eu faço um vídeo resposta a essas perguntas colocadas por vocês. Isso ao longo de 8 semanas. E além disso, além dessas 8 aulas, dessas 8 semanas de aula, você tem lá o bônus de 6 aulas do curso Desenvolvimento Emocional Primitivo, que fala das tarefas integrativas. Então, se tiver interesse aí, depois coloco o linkzinho para vocês buscarem lá na Hotmart. Então é isso, bom dia. Carolina aí apaixonada por Winnicott, olha que legal. Bom dia para vocês, bom dia psicanálise, e até amanhã, se tudo der certo. Tchau para vocês do YouTube.